Pessoal, então vamos lá? Vamos pegar o livro dos Espíritos. Vamos lá então. Livro dos Espíritos. A gente está no capítulo 4 do livro 2, Pluralidade de Existências, e nós vamos entrar no subtítulo Sexo dos Espíritos. Então vamos lá, questão 200. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos têm sexo? E a resposta diz o seguinte: não como entendeis, pois os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na similitude de sentimentos. Então, olha só, uma resposta curta, mas cheia de significado, né? Cheio de pontos para que a gente possa refletir. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, pois os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e sintonia. Vamos circular essas duas palavras aqui, amor e sintonia. Amor e sintonia. Simpatia, desculpe. Amor e simpatia. Baseados na similitude de sentimentos. O que é essa similitude aqui? Similaridade, né? Sintonia de sentimentos. Amor e simpatia baseados na similaridade de sentimentos. O que quer dizer isso, né, pessoal? Então, para o espírito, para o ser espiritual, o que vai contar de fato? Amor e simpatia, baseados nessa similaridade de sentimentos. E aí nós vamos nos lembrar da lei de sintonia, da lei de atração, né? Esses espíritos se reúnem então no mundo espiritual através desses sentimentos. E aí nós aqui encarnados, a gente leva muito por esse lado. O espírito é homem, o espírito é mulher. Isso na espiritualidade, isso pouco vai contar, né? Concordância de sentimentos, isso mesmo, a Lucilene colocou para nós aqui. Isso pouco vai contar, se é homem, se é mulher, qual é o sexo que ele reencarnou na última encarnação, por exemplo. O que realmente vai fazer a diferença, que vai contar para essa constituição, para essa relação que existe entre os espíritos, amor e sintonia e simpatia. Concordância de sentimentos, é isso que vai fazer com que nós nos atraímos uns aos outros na espiritualidade. Vamos ver o que Miramês vai dizer sobre esse ponto, para a gente aprofundar um pouquinho a nossa reflexão. Então olha só, capítulo 47, Sexos dos Espíritos. Miramês vai dizer o seguinte: esta pergunta é feita com frequência há muito tempo. Existe sexo nos espíritos, no entanto, ele existe nas condições em que se encontra a alma na escala da vida. Então há uma variação de como se entende esse termo, dependendo então, né, das condições em que se encontra a alma na escala da vida. E aí ele segue aqui: as formas de sexo no mundo espiritual são variáveis, de acordo com a evolução do espírito. Poderemos comparar com o amor na Terra. Quantas pessoas entendem o que é amor, o que o amor é sexo e vice-versa? É uma pergunta que ele coloca aqui. Quantas pessoas entendem que o amor é sexo e vice-versa? Para a gente pensar. Na sequência evolutiva, o amor transcende ao instinto e ao fator biológico, caminhando para as regiões superiores. O ato sexual é troca de valores na ordem natural da vida. E esses valores, essas trocas, nas esferas elevadas, são de ordem divina, pelos sentimentos. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Ele está trazendo para nós essa reflexão no sentido da evolução do espírito, né?
Na sequência evolutiva, o amor transcende ao instinto e ao fator biológico, caminhando então para uma sublimidade, né, para as regiões superiores. E ele vai chamar a nossa atenção aqui sobre o ato sexual em si. Ele vai dizer então que é uma troca de valores na ordem natural da vida. E esses valores, essas trocas, nas esferas elevadas, são de ordem divina, pelos sentimentos. Então, quanto mais o espírito vai avançando, vai evoluindo, vai progredindo, essas trocas que ele está dizendo aqui, né, elas vão se tornando cada vez mais de ordem divina, pelos sentimentos. E não pelo ato material em si. Então vai cada vez mais se levando em consideração o sentimento, que é o que a gente falou aqui mais cedo, né? Lá na própria resposta da questão 200, os espíritos dizem para nós: há entre eles amor e simpatia, baseados na concordância dos sentimentos. Então é um ponto aí para a gente poder sempre se lembrar quando a gente for refletir sobre esse tema, sobre esse assunto. E aí ele vai continuando aqui a reflexão, olha só. No astral inferior, as almas ali se encontram ainda materializadas e os processos sexuais são compatíveis com os da Terra, por vezes passando a luxúria com práticas que os homens da mesma esfera copiam e transmitem para os sequiosos da animalidade nos caminhos da Terra. Há pureza de sentimentos somente para os espíritos puros, onde as leis naturais vigoram em todo o seu esplendor. Para constatar o que falamos, podem-se observar os sonhos de muitas pessoas em regiões inferiores, usando e abusando do sexo como se estivessem no próprio corpo. Então ele vai falar aqui, né, com relação à espiritualidade inferior, ele chama de astral inferior. As almas que ali se encontram, pessoal, estão ainda muito materializadas, estão ligadas muito às sensações do corpo. E ele fala também que esses processos sexuais que ali acontecem são compatíveis com os da Terra. E então a pureza de sentimentos, quando, como ele coloca aqui, a pureza de sentimentos somente para os espíritos puros. Para constatar o que falamos, podem-se observar os sonhos de muitas pessoas em regiões inferiores. O que ele está dizendo com os sonhos aqui? É uma espécie também de sintonia, né? Quando nós estamos sintonizados com essa energia, com esse padrão vibratório, nós em sonho, em desdobramento, nós também nos ligamos a essas regiões, né? Onde há ali espíritos muito materializados e muitos utilizam o sexo para satisfazer aquela sensação de quando estavam encarnados. Então, mesmo desencarnados, ainda aquela sensação é muito forte. Então, eles buscam sintonia com espíritos na mesma onda vibratória, no mesmo padrão. Então, ele dá esse exemplo do sonho aí. E aí ele segue. O homem deve procurar sublimar o sexo na liberdade e no dever, porque ele é o instrumento das reencarnações, onde os espíritos se depuram, educam e aprendem, e, para bem dizer, abençoam os pais que os receberam com amor. Então, olha só a orientação que ele coloca, né? O homem deve procurar sublimar o sexo na liberdade e no dever, né? Se lembrar de uma responsabilidade, de um dever. E ele faz essa lembrança aqui, essa observação, o sexo como um instrumento, então, das reencarnações. É uma forma, né, de como nós podemos e conseguimos reencarnar no planeta Terra. Então isso é uma força muito forte, né, muito grande. Como que nós estamos lidando com isso? É uma coisa para a gente pensar, né? Procuremos elevar cada vez mais os nossos sentimentos, deixando as cascas do passado inferior e compreendendo a necessidade do amor na sua qualidade divina, porque a verdade sempre nos dá condições de uma libertação eficiente. Então, a verdade aqui, pessoal, é o conhecimento, é a gente pensar e a gente estudar sobre esses assuntos, sobre esses temas.
que muitas vezes passam batido aí para muitas e muitas pessoas, independente dessas pessoas crerem em Deus ou não, mas são assuntos que muitas vezes não são pauta, né? Não é algo que cabe nas reflexões. E a gente vê aqui que é importante. A verdade sempre nos dá condições de uma libertação eficiente. E aí ele continua: não desdenhemos o sexo, mas compreendamos a sua missão entre os homens, não somente como indústria de roupas aos espíritos, mas como tarefa bem mais sublime de escolas onde as almas se educam e se instruem. Então olha só, a gente olhar por esse lado também, quanto é importante, né? Não somente como indústria de roupas aos espíritos, né? Tipo, a forma como eles vão se apresentar, vão viver uma encarnação, mas como tarefa bem mais sublime de escolas onde as almas se educam e se instruem. Então, um exemplo de leitura aí para quem se interessa por esse tema, para entender melhor esse assunto, nós temos aí algumas sugestões, né? O Sexo e Destino, do André Luiz, Sexo e Obsessão, pelo Divaldo. São livros aí que vão nos ajudar a entender como que acontece esses processos de educação e instrução através desse tema. Então olha só, seguindo aí, os espíritos têm sexos, porém devemos analisar as faixas de uso, para que não pequemos em comparações gritantes e não transmitamos coisas erradas aos que estão despertando para os conhecimentos espirituais. Não nos esqueçamos do Cristo e daquilo que ele ensinou, dizendo aos seus discípulos que se amassem como ele os amava. Em tudo o que fizermos, esforcemo-nos para aprimorar, no sentido espiritual do ato, pois o Senhor tudo vê e pode ajudar a quem tem boa vontade de servir. E aí, para finalizar, ele vai trazer uma orientação aqui para nós, muito, muito interessante. A doutrina dos espíritos mostra as leis de Deus em todos os ângulos, de modo a facilitar os entendimentos. E, nesse entender com Jesus, a libertação ficará mais fácil, surgindo em todos os corações no bem uma alegria divina, embora na Terra, porque o planeta de certa forma é algo do céu. Onde estivermos, devemos começar a melhorar e entender o porquê da nossa passagem neste mundo de provas. Se o homem usa sexo, deve analisar o seu objetivo e respeitar a sua missão no mundo em que vive. Por todo desregramento, por tudo que se faz fora da lei natural, responderá pelas consequências. Então é um alerta que ele deixa para nós aqui. Se o homem utiliza o sexo, né, voltando esse finalzinho aqui, usa sexo, deve analisar qual é o objetivo e respeitar a sua missão no mundo. Então olha só, um ponto para a gente pensar, para a gente refletir: o objetivo, respeitar a sua missão no mundo. Qual é a missão, né? Qual que é esse objetivo? É pura e simplesmente a sensação material, pessoal? Ou é uma troca de energia, uma troca de valores, como eles bem colocam para nós? Para a gente pensar. Por todo desregramento, e aí ele faz esse alerta com relação ao desregramento, por tudo que se faz fora da lei natural, responderá pelas consequências. O desregramento, né, o excesso de materialização da sensação, poderá trazer consequências, porque não é esse o objetivo e nem esse a missão, né, que tem no mundo para nos auxiliar, para nos ajudar a nos mover, a nos movimentar. Então é um ponto para a gente pensar, para a gente analisar, para a gente lembrar desses dois pontos que é colocado aqui no Livro dos Espíritos, amor e simpatia. Porque nós somos seres eternos, né? Nós não vamos ser
essa matéria aqui. Nós somos o nosso espírito. Nós vamos passar pelas experiências, pelas reencarnações. Então, o que conta realmente, amor e sintonia, e a concordância de sentimentos, é o que vai nos ligar às outras pessoas, aos outros espíritos, melhor dizendo, né? Então, é um ponto para a gente pensar. Se a gente materializar muito o sexo, o que nós vamos levar para as nossas próximas experiências, para as nossas próximas vivências? Nós vamos sempre querer essa materialização, esse excesso, né? Esse excesso, ele fala aqui do desregramento. Responderá pelas consequências. Então, esses dois livros que eu citei aqui, pessoal, trazem exemplos aí muito importantes, né, da lei de ação e reação, da lei de sintonia, com relação ao sexo. Sexo e Destino, André Luiz, e Sexo e Obsessão, pelo Divaldo. Então fica aí essas duas recomendações. Se eu não me engano, Sexo e Destino, o Sexo e Obsessão é do Manuel Filomeno, não tenho certeza. Agora me deu um branco aqui. Quem souber aí, manda um alô, tá bom? Confirma aí pra mim. São livros assim muito importantes que vai nos ajudar a pensar, a refletir, principalmente nesse objetivo, né? Que ele orienta, nós devemos analisar o objetivo e respeitar a sua missão no mundo. Né? Então, qual que é a missão? Qual que é o objetivo? É o desregramento? É o prazer a todo custo, a todo instante? Pra gente pensar. Vocês querem comentar alguma coisa? Acho que tem um comentário aí em cima, deixa eu dar uma olhadinha. O João colocou para nós aqui: temos que direcionar a energia do sexo no rumo do amor e centralizar nossas intenções através do pensamento no bem. Direcionar, né? A energia sexual, pessoal, é uma energia que nos move. É uma energia que necessita de canalização. E essa canalização seria como ele coloca aqui, né? Seria desdenhar o sexo, seria não vivê-lo. Não é isso, mas é um melhor direcionamento. Como o João coloca aqui, rumo do amor, centralizando nossas intenções através do pensamento no bem. Então, como a gente vai direcionar isso? Qual é a melhor forma? É uma energia que nos movimenta, né? Que nos impulsiona. E aí, nós vamos desperdiçar essa energia, nós vamos desgastá-la ao máximo, exaurindo toda a nossa energia orgânica e espiritual? Então, fica aí a reflexão para a gente pensar, para a gente analisar. Tem o Vida e Sexo também, né, do Emmanuel pelo Chico, bem lembrado, Ivanete. O Vida e Sexo também, eu até tenho ele aqui. Tinha me esquecido dele, ele também é um livro muito interessante, que vai nos ajudar a entender essa responsabilidade, esse objetivo, né, do sexo para nós que estamos encarnados, né, como nós vamos direcionar da melhor maneira. Como Miramês colocou aqui, né, eu vou até repetir porque esse trecho eu achei ele o mais interessante desse capítulo. Não desdenhemos o sexo, mas compreendamos a sua missão entre os homens, não somente como indústria de roupas aos espíritos, mas como tarefa bem mais sublime de escolas, onde as almas se educam e se instruem. Então, para a gente pensar a importância, a responsabilidade que nos cabe, para que a gente possa se educar e se instruir da melhor maneira. A Glorinha está pedindo o nome dos livros. Alguém pode digitar aí para mim, pessoal, enquanto a gente vai dando sequência aqui? Vida e Sexo, de Emmanuel, pelo Chico. O segundo é Sexo e Destino, de André Luiz, pelo Chico. E o terceiro, Sexo e Obsessão, pelo Divaldo. Quem puder digitar aí para mim, eu agradeço. A Ivanete colocou: o sexo é manancial de criação divina, que não se pode responsabilizar pelos abusos daquele que o deslustram. Manancial de criação divina é uma energia
importante, né, para todos nós e que vai nos impulsionar para as realizações, para as tarefas que nós temos a necessidade ainda de cumprir, né, e de aprender. Então fica aí o alerta, fica aí sempre a lembrança da nossa responsabilidade, do objetivo, né? Por que que existe? Eu acho que é bom a gente pensar, a gente analisar, a gente trazer essa reflexão, não é nem para os outros não, mas para nós, para a nossa vida, né? Então como que nós estamos lidando com essa energia sexual e com todos esses pontos que eles vão trazendo aqui para a gente poder pensar. Amor e simpatia baseados na concordância de sentimentos, na similaridade de sentimentos. É isso que vai contar para nós na espiritualidade. Vamos avançar então para 201? Vamos lá então? Questão 201. Qualquer coisa a gente volta, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí. 201. Kardec pergunta aos espíritos: o espírito que animou o corpo de um homem pode, numa nova existência, animar o de uma mulher e vice-versa? A resposta diz o seguinte: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, pessoal, há então essa possibilidade. Então, nós reencarnamos de acordo com o nosso planejamento reencarnatório ali. Pouco vai importar se nós vamos reencarnar homem, reencarnar mulher. O que vai contar mesmo, de fato, são as experiências que o nosso espírito tenha a necessidade ainda de vivenciar. Então, quando a gente tem a possibilidade então de participar desse planejamento reencarnatório, quando nós tivermos equilíbrio para tal, né, possibilidades para tal, na hora que a gente estiver ali pensando, analisando e planejando, esse detalhe ele não vai fazer tanta diferença, porque realmente o que vai contar é o que nós ainda precisamos vivenciar de experiência. E aí, conforme for as experiências, aí sim será indicado ali qual o melhor sexo para que a gente possa reencarnar, né? Como homem, como mulher. Vamos trazer o comentário de Miramês para a gente ir, então, aprofundando um pouquinho mais sobre essa questão. Capítulo 48, troca de corpos. Então, olha só o que Miramês vai dizer para nós aqui. Os espíritos trocam de posições quantas vezes lhes forem necessárias, no que tange ao corpo físico, de homem ou de mulher. Um espírito que animou muitas vezes um corpo de homem pode perfeitamente animar em outras oportunidades corpos de mulher. Espírito, na profundidade do termo, não tem sexo. O sexo se apresenta no perispírito, diferenciando e, ao mesmo tempo, ajustando a matriz da carne como homem ou mulher. No entanto, mesmo no perispírito, ele pode desaparecer pela sublimação do espírito. Então, olha só que interessante, né? No entanto, mesmo no perispírito, ele pode desaparecer na sublimação do espírito. Então, o que importa de verdade, pessoal? Nós, enquanto espíritos, o processo evolutivo. O quanto nós ainda temos que caminhar, o quanto nós ainda precisamos aprender, evoluir, crescer e progredir. Então, nós vamos alternando então essas durante as vidas sucessivas, justamente para que o nosso espírito, que é um ser imortal, possa então ir angariando essas experiências, esses aprendizados, e vai chegar um ponto, né, que, como ele coloca aqui, mesmo no perispírito, ele pode desaparecer pela sublimação do espírito. Quer dizer, o espírito que passou por todas as experiências, reencarnou como homem, como mulher, aprendeu as lições ali da época onde estava reencarnado, as lições preciosas que nós temos que aprender ainda, nós temos um longo caminho a percorrer. Então, quando esses espíritos alcançam esse nível de pureza, ele indica aqui, né? Ele pode desaparecer pela sublimação. Então chega um ponto que chega a ser um detalhe.
Porque ele já passou por todas as experiências, por todas as vidas sucessivas necessárias para que ele pudesse então se sublimar. Então, o quanto é importante a gente pensar e lembrar disso, né? Em profundidade do termo, como ele coloca aqui, voltando um pouquinho, o espírito não tem sexo. O sexo se apresenta no perispírito, diferenciando e ao mesmo tempo ajustando a matriz da carne como homem ou como mulher. Então o sexo vai se apresentar no nosso perispírito para nos dar ali aquele ponto que nós viemos nesta vida, nessa encarnação, aprender e aprimorar. Depois a gente retorna em outro momento, e aí conforme for a nossa maior necessidade. Vamos seguindo aqui para a gente poder ir compreendendo melhor. O pensamento é tudo no mundo espiritual. Ele pode criar e desfazer instantaneamente o que quiser no seu corpo perispiritual. No mundo espiritual não há reprodução de corpos pelos processos da Terra, pois os corpos são criados pelo pensamento, de acordo com a elevação da alma. A alma não reproduz alma, somente Deus a cria. Essa receita divina se encontra dentro do seu coração de amor. Os corpos materiais de todos os reinos geram outros corpos. Mesmo assim, o material para esse espetáculo maravilhoso, só Deus o pode criar. Somente Ele dá vida a tudo que existe, é o que podemos dizer. O espírito é como uma chama, e a sua forma, para que se possa ter uma ideia, mesmo pálida, é como a água que toma a forma da vasilha onde é depositada. Ele é uma luz, cuja qualidade ainda não se pode saber, por escapar às mais elevadas deduções do ser humano. Então eu acho interessante esse ponto que ele diz aqui no comecinho desse parágrafo, com relação à alma não reproduz alma, somente Deus a cria. Essa receita divina se encontra dentro do seu coração de amor. Então é interessante a gente pensar esse ponto, né? Porque realmente, né, nós no mundo espiritual não existe essa reprodução, né? Deus cria a alma, cria o espírito. E aí na matéria é que acontece então esse processo de reprodução. E aí, dando sequência aí, para quem estiver acompanhando comigo, olha só. Lá no quarto parágrafo ele vai dizer o seguinte: sexo como se pensa ainda, olha só a observação, né? Sexo como se pensa ainda é para corpos inferiores, servindo ao espírito nas mesmas condições. O espírito, na medida da sua elevação espiritual, vai abandonando todos os instintos inferiores, e quando não os abandona, compreende o modo pelo qual deve usá-los. Uma faca tem uma missão muito importante nas mãos hábeis de um açougueiro. Olha só o ponto que ele vai ajudar a gente a refletir. Uma faca tem uma missão muito importante nas mãos hábeis de um açougueiro. Quando portada por uma criatura ignorante, pode provocar desastres inúmeros. Assim o avião, a bomba, o carro, etc. O homem sem educação espiritual distorce as suas próprias possibilidades de elevar-se, às vezes com o seu próprio corpo. Então ele usa essa imagem da faca aqui, a faca nas mãos de um açougueiro, tem aquela missão importante que vai realmente trazer algo importante, um benefício. Já na mão de uma criatura ignorante, pode provocar inúmeros desastres. O homem sem educação espiritual distorce as suas próprias possibilidades de elevar-se, às vezes com seu próprio corpo. Então, olha a importância, pessoal, da educação espiritual no sentido da gente sempre estar nessa busca, procurando, estudando,
analisando, refletindo, percebendo a nossa vida, como a gente lida com as coisas, como a gente reage às coisas. Então não é um ponto para a gente julgar o outro, é para a gente trazer para a nossa vida, a gente analisar os nossos passos, como nós estamos caminhando, como nós estamos lidando com o sexo, com a energia sexual, que é o ponto aqui principal de hoje. O espírito, na medida da sua elevação espiritual, vai abandonando os instintos inferiores. E quando não os abandona, compreende o modo pelo qual deve usá-los. Então a gente tem que compreender, buscar essa compreensão do modo como a gente deve utilizar esses instintos. Como a gente vai podendo, pouco a pouco, ali refinando, aprendendo, modificando. Isso a gente faz à força, pessoal. Se alguém chegar pra gente falar, faça isso, vai resolver? Não. Isso deve partir de nós, da nossa percepção, do nosso amadurecimento. E todos nós temos um tempo para isso. Todos nós temos aquele momento onde a gente vai parar e vai pensar sobre isso, e vai analisar esses pontos. E aí ele segue aqui. Aí voltando, mais especificamente sobre a 201, sobre a resposta dos espíritos, Miramês vai dizer o seguinte: um espírito pode perfeitamente renascer em corpos de homem, depois retornar, quantas vezes forem necessárias, em corpos de mulher, se precisar das experiências que advêm dessas trocas. Isso ocorre também com os animais, com as árvores, enfim, em todos os reinos da natureza se processam essas permutas na multiplicidade da vida. Então, pessoal, o que a gente tem que lembrar aqui, que é importante, há essa alternância se precisar das experiências que advêm dessas trocas. Então, se o espírito tem essa necessidade, então essas trocas elas vão acontecendo aí na medida em que for mais urgente, mais importante, para que não se perca o foco da evolução, do progresso. Então nós temos aí provas, déficits lá de trás, expiações a cumprir. Tudo isso também é levado em consideração no momento, então, que nós vamos planejar uma reencarnação e também cumpri-la aqui na Terra, Precisamos estudar mais, e a quem desejar se instruir, sempre apresentam em seu caminho os meios. No mundo espiritual, continuamos a estudar todos os assuntos, porém a diferença é que as anotações espirituais são sinceras e nunca nascem de interesses mesquinhos. Não vivemos à procura de ouro nem de prata para nos sustentar nem vestir. O único dinheiro em nosso plano é o ouro do amor. Esse é o alimento da alma em todas as faixas das nossas necessidades. Que bonito isso, Por isso que Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensinou a viver na terra, dando início à vida espiritual. De outra feita, afirmou: eu sou o pão que desceu do céu. E frente à samaritana, afirmou: se beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede. Se queremos ser livres, libertemo-nos pelo amor. Aí encontraremos a felicidade pelas pegadas do Mestre dos Mestres. Então, essa última frase aqui, pessoal, é uma frase que impacta a gente. Se queremos ser livres, libertemo-nos pelo amor. Há outra forma da gente se libertar, da gente progredir. Essa libertação aqui eu vejo mais nesse sentido da evolução, do progresso do espírito. Há outra forma de nós sermos livres, de nós nos libertarmos a não ser pelo amor? Qual foi o ensinamento maior de Jesus? Qual é o ensinamento maior de Jesus? Melhor dizendo, Não é o amor? Ele não vem nos ensinar a lei de amor?
aí encontraremos a felicidade. Quer dizer, essa felicidade é o progresso, a evolução, é os páramos sublimes, onde nós vamos ainda alçar, né? Pelas pegadas do Mestre dos Mestres. Essas pegadas aqui, os ensinamentos, os aprendizados, os exemplos que Jesus deixa vivo nos nossos corações, para que a gente possa segui-lo de verdade, né? Sem, como ele coloca aqui, interesses mesquinhos, sem falsidade, mas com verdade dentro do nosso coração. Se queremos ser livres, libertemo-nos pelo amor, que é o que Jesus quer de nós, espera de nós. Essa libertação através do amor, através da caridade, através da sublimação do nosso espírito, do nosso progresso. É isso que ele almeja, é isso que ele aguarda, é isso que ele nos dá a sustentação para que a gente possa caminhar e, consequentemente, estar mais próximos de Deus. Alguma dúvida, pessoal, sobre a questão 201? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Deixa eu dar uma olhada se tem algum comentário em cima. Rapidinho. Obrigado, Ivanete, colocou aí para nós. Tem o Sexo e Evolução também, né? Que bom. É isso mesmo. A Sônia, nossa amiga, colocou aqui para nós: o amor é a ponte para tudo, né? Então, Jesus é realmente esse exemplo maior para nós, né? Desse amor que nos direciona, esse amor que nos faz crescer, evoluir, melhorar, deixar para trás todas as nossas inferioridades, todas as nossas dificuldades, todos os nossos erros, né? E nos impulsiona a caminhar à frente, a seguir em frente sempre. Pessoal, vamos avançar para 202. Vamos lá então, né? Se tiver alguma dúvida, a gente retorna então. Questão 202. Kardec pergunta aos espíritos: quando se é espírito, prefere-se ser encarnado no corpo de um homem ou de uma mulher? Essa é a pergunta. E a resposta é bem clara, né? É bem sucinta. Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas pelas quais deve passar. Então, pessoal, o quesito das provas, ele é mais importante. Então, por mais que o espírito tenha vaidade de querer, né, de achar que ele sempre vai ser só homem ou só mulher, o que vai contar realmente é as provas pelas quais ele deve e precisa passar. E a gente, no estado de espírito, né, somente como espírito, e almejando uma encarnação produtiva, uma encarnação que vai realmente contribuir para o nosso processo evolutivo, nós vamos optar pela opção que seja realmente mais urgente, mais importante, que trará melhores resultados. Kardec escreve uma nota aí para nós, logo abaixo da questão 202. Olha só o que ele vai dizer. Os espíritos encarnam como homens ou mulheres, pois não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, oferece-lhes provações e deveres especiais e a oportunidade de adquirir experiências. Então, olha só como que Kardec traz para nós tudo bem colocado. Cada sexo, assim como cada posição social, oferece-lhes provações e deveres especiais e a oportunidade de adquirir experiências. Aquele que sempre tivesse sido homem saberia apenas o que sabem os homens. Então, por isso é importante essa alternância, pessoal. É importante essa vivência das experiências que muitas vezes
está mais direcionado aos homens e outras está mais direcionado à mulher. Um exemplo muito claro disso, que eu até comentei uns dias atrás sobre isso, com relação à maternidade. Nós homens, encarnados como homens agora, nós conseguimos entender o sentimento da maternidade, o que é a maternidade? Ou se lá atrás a gente já teve alguma encarnação como mulher, como mãe, a gente já não traz isso com a gente, caminhando com a gente até esse momento de agora? Se a gente não tiver tido, não seria importante futuramente a gente ter essa experiência para que a gente possa entender esse amor verdadeiro, único, que é o amor materno? Um exemplo só para a gente pensar. E vice-versa também, né? As experiências, como ele coloca aqui, né? Aquele que sempre tivesse sido homem, saberia apenas o que sabem os homens. E vice-versa, né? As mulheres também, em experiências que são direcionadas aos homens. Então nós precisamos passar por esse arcabouço de experiências, por esse arcabouço de aprendizados, que muitas vezes está direcionado para a mulher, para o homem, e aí a gente vai, nós enquanto espíritos que precisamos e necessitamos da evolução, queremos evoluir, porque essa é a lei, a gente vai então galgando experiências e vivências nessas duas polaridades, nos dois sexos, como a gente queira chamar, né? Vamos olhar o que Miramês vai dizer para nós então sobre a 202? Olha só. Capítulo 49, Escolha do Sexo. Ele vai começar dizendo o seguinte: muitos sentem dificuldades em aceitar a expressão espírito errante, pois ela deixa a ideia de que o espírito não tem pouso certo, estando a perambular pelo espaço, sem obrigações que lhes correspondem à personalidade. Contudo, a doutrina dos espíritos nos mostra, através dos tempos, as condições dos espíritos, suas moradas e o que fazem no mundo espiritual, construindo a sociedade de espíritos após o túmulo. Convém a todos os espíritas estudarem e meditarem na vida futura para que novos conhecimentos venham a cair em suas mãos. Conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai estudando, então nós conseguimos dar um passo à frente e novas informações e novos conhecimentos vão chegando até nós. É uma caminhada, né, pessoal? Deus não deixa com que chegue informações com que a gente ainda não tenha a capacidade de lidar, né? Aí, vamos lá para o terceiro parágrafo. O espírito, no mundo espiritual, nem sempre escolhe as modalidades da sua reencarnação. Ele precisa passar pelos processos que lhe trazem a paz espiritual. Seja como homem ou como mulher, assegura a consciência iluminada de que todos os caminhos nos levam à tranquilidade espiritual. O fator tempo é o mestre de todos os dias, e por ele vamos acordando todos os valores que Deus nos deu por misericórdia. Então aqui ele vai lembrar sobre o tempo, né? Seja como homem ou como mulher, assegura a consciência iluminada que todos os caminhos nos levam à tranquilidade espiritual. Então temos ainda essa necessidade, né, de caminhar por esses dois pontos, para que a gente possa então alcançar a tranquilidade espiritual. O que é essa tranquilidade espiritual? A evolução, o progresso, né? O fator tempo, que é importantíssimo da gente levar sempre em consideração, é o mestre de todos os dias. E por ele vamos acordando todos os valores que Deus nos deu, por misericórdia. E aí, pessoal, o que a gente vai então entender sobre essa parte? Nós, enquanto espíritos caminhantes, né, caminheiros, como a gente queira colocar,
nós temos essa necessidade, então, frisando um pouquinho do que a gente já falou um pouquinho antes, com relação a essa caminhada. O espírito, voltando lá na questão 202, isso pouco importa ao espírito. Então, na hora que nós vamos preparar a fazer o nosso planejamento encarnatório, ou então se a gente não tiver condições de fazer, os instrutores espirituais que estão ali, né, a serviço de Deus e de Jesus para nos auxiliar, para nos ajudar, para fazer as escolhas que são mais importantes para a reencarnação que está chegando. A escolha, então, vai depender do que nós temos maior urgência em aprender, levando em consideração também os nossos débitos, os nossos erros, né, as nossas expiações que ainda nós precisamos resolver. Então todos esses pontos vão sendo pensados, vão sendo analisados, para que então se decida qual é o melhor corpo para se reencarnar, como homem ou como mulher. Sempre levando em consideração as provas pelas quais nós devemos passar. E aí, como Kardec bem colocou aqui, cada posição social, cada meio, cada país, cada lugar, cada família, cada localidade, né, vai oferecer para a gente, então, provações e deveres especiais. E essa polaridade homem ou mulher também faz parte disso, né? E vai nos trazer, então, a oportunidade de adquirir experiências. E essas experiências, pessoal, são marcantes para o espírito. Nós vamos levar essas experiências para as próximas experiências, né? Para as nossas próximas vidas. Aquele que sempre tivesse sido homem saberia apenas o que sabem os homens. Então, o nosso aprendizado, aí a gente vê o quanto que a reencarnação é uma escola, né? O quanto a reencarnação é realmente o ponto, o local onde nós viemos para poder, então, aprender. Nós viemos reforçar os nossos ensinamentos, o que nós já aprendemos, viemos resgatar também, claro, viemos passar pelas provas e pelas expiações, mas certos de que é um processo educativo para todos nós. Ah, Edu, aquele sofre mais, aquele sofre menos, aquele tem mais problema, aquele tem menos problema. Não importa, né? A gente vê que realmente todos nós temos as nossas questões. Todos nós temos as nossas pendências. E nós estamos reencarnados justamente para que a gente possa aprender com essas provações e deveres especiais onde nós estamos inseridos. Cada um de nós está inserido dentro de um contexto. Um contexto social, um contexto familiar, um contexto econômico, um contexto intelectual, enfim, né? Vários e vários aí, todos confluentes com as provações e os deveres especiais que nós temos necessidade de passar, de atravessar e principalmente, né, de superar, de aprender, para que a gente possa levar esse conhecimento para as próximas experiências que nós vamos vivenciar aí no futuro. Então eu acho que entender isso, né, de que não há essa preferência, pode até haver, se a gente pensar, né, pode até haver alguma preferência, mas na hora ali que a gente olhar e ver que realmente o que nós precisamos aprender, nós vamos aceitar, né, porque nós estamos submetidos a essa lei de progresso e essa lei de evolução. Então, qual que é ali, dentro de todo aquele arcabouço de provas, de expiações, de situações a serem resolvidas, qual reencarnar como homem ou como mulher, qual vai me trazer maiores resultados, maiores possibilidades de sucesso? E é isso que vai ser levado em conta. Por nós, pelos nossos instrutores que vão nos auxiliar nesse processo, pelos mentores que nos acompanham também, né? Enfim, o quanto é interessante e importante a gente saber disso, né? Um pouquinho disso nós já estudamos quando a gente estudou o livro Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo. Quem está aí há mais tempo, há mais anos aí nas lives, se lembra
de que nós estudamos esse livro quase na sua totalidade e lá, em alguns capítulos, fala um pouquinho sobre o planejamento reencarnatório e, consequentemente, vai tocar nesse ponto aqui. Então, quem tiver interesse, vontade de ler um pouquinho mais sobre isso, fica aí outra indicação de livro, né? Temas da Vida e da Morte, Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo. É um livro muito interessante, é um livro pequeno, com capítulos curtos, mas muito profundos, com muitas informações ali muito interessantes. Tá bom? E aí, pessoal, vocês querem comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa sobre essa questão, sobre esse ponto? Até aqui a 202, fiquem à vontade. E aí, podemos seguir para 203? Lembrando que agora nós vamos entrar em outro tópico, né? 203 para frente já é parentesco e filiação. Que vai ser... Nós vamos entrar nele hoje, e aí na próxima live sobre o Livro dos Espíritos, que é no comecinho do mês de outubro, a gente vai finalizar então esse subtítulo, parentesco e filiação. A Ju fez uma pergunta aqui. Tem alguma explicação sobre as pessoas que não reconhecem seu sexo e sentem a necessidade de mudar o sexo? Guida, esse ponto eu ainda não entrei nesse ponto, nesse estudo. Não li nada ainda sobre esse ponto bem específico. Mas eu acredito que já tem algumas informações, algumas reflexões aí que a gente pode buscar. Então eu não saberia te responder sobre essa mudança. Agora, se a gente olhar de uma forma, de um ângulo um pouquinho mais distanciado, a gente acredita que essa mudança pode fazer parte de um processo que o espírito venha realmente passar, venha realmente aprender. Então, às vezes a gente olha muito pelo lado material, né, da coisa, lado material. E o lado espiritual, a parte espiritual que é tão importante, a gente deve sempre levar em consideração. Então, se a gente for pensar em explicação, pode entrar nessa parte de motivos, por que aconteceu, então qual que seria a explicação, qual que seria o motivo, né? Eu acho que cada espírito, cada pessoa, cada alma, né, teria ali a sua questão, o seu ponto mais específico. Então, a mudança em si, visto pela parte espiritual, eu acredito que seja sempre para o melhor, para auxiliar, para ajudar. Agora, a parte, né, que leva a isso, né, aí eu não saberia hoje responder, mas é um assunto que eu tenho interesse de estudar, de aprofundar. Se alguém tiver indicação aí de texto, de livro, pode colocar para a gente poder buscar, que é um assunto muito interessante, né, que nos ajuda a entender aí a alma, o nosso espírito como esse ser imortal, né, que advém aí de muitas experiências, passando por mais uma experiência material e também, claro, nós vamos viver outras futuramente. Então, quem tiver indicação, por favor, deixa aí pra gente, acho que a Ju também vai gostar, né, algum livro, algum texto, ou às vezes até algum vídeo de alguém que tenha esse estudo um pouco mais aprofundado, para que a gente possa entender e ajudar a gente a compreender melhor. A Adriana colocou para nós aqui: acredito que quando o espírito reencarna muitas vezes no mesmo sexo, tem dificuldade de se adaptar a outro em nova reencarnação. Esse ponto eu já ouvi também, eu já li alguma coisa sobre isso, já vi comentários, e pode ser que tenha alguma lógica, entre aspas, né? Esse ponto. Mas eu acho que é um assunto aí que necessita muito do nosso estudo, do nosso cuidado, do nosso carinho, do nosso amor, né? Para entender essas situações, que a gente vai aí pouco a pouco caminhando para cada dia mais, a cada encarnação à frente, a gente consiga entender com os olhos do amor, principalmente, né? O João colocou aqui para nós: o essencial ainda
é invisível aos olhos carnais, né? Então ainda, verdade, nós ainda temos que nos esforçar para ver esse essencial, né? O que é mais importante mesmo. E aí nós temos essa dificuldade. A Ju colocou, com certeza precisamos entender nossos irmãos. Então é um assunto aí muito interessante, muito importante da gente estudar, da gente compreender. E eu acho que a live de hoje vem também nesse sentido, né? De nos incentivar, de apontar esses pontos aí para que a gente possa avançar nos estudos, né? Avançar nesses conhecimentos. Os livros aí que nós indicamos mais cedo são livros interessantes, que vai ajudar a gente a entender, a gente a entrar nesse assunto. E se alguém tiver mais alguma indicação, eu repito aí, quem quiser colocar para nós, será sempre bem-vindo aí, para que a gente possa sempre ler, aprender, estudar e ir avançando nesse conhecimento, né? Pessoal, vamos entrar então na questão 203. Então aqui já é um outro subtítulo, tá? Já é o parentesco filiação. Olha só o que ele vai dizer, que Kardec pergunta aos espíritos. Os pais transmitem aos filhos uma porção de suas almas ou apenas lhes concedem a vida animal, a qual uma nova alma vem mais tarde adicionar à vida moral? Então olha que pergunta, né? Que pergunta diferente, assim, um pouco pra gente pensar. Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma ou apenas lhes concedem a vida animal, né? Que é a concepção em si, né? Olha só a resposta dos espíritos. Os pais lhes transmitem apenas a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, cada alma, né, pessoal, é uma alma. Então, não é porque são pai e mãe que aquilo se dividiu, não. Vem uma nova alma animar um corpo físico. Vamos ver o que Miramês vai falar sobre esse ponto? Ele vai chamar lá no capítulo 50 de indivisibilidade. Olha só o que ele vai dizer para nós. Os pais não transmitem aos filhos parte de suas almas, pois a alma é indivisível. Somente fornecem meios para que os corpos se organizem. Tudo é feito por Deus, que criou as leis para tais operações. O corpo humano, na verdade, é a maravilha das maravilhas, em se tratando das coisas da terra. Tudo é obra de Deus. O espírito não se divide, como pregam muitos espiritualistas. Ele anima, quando reencarnado, um corpo, e não vários corpos materiais. Então aqui ele já está, né, deixando claro que não há essa possibilidade, conforme o Livro dos Espíritos nos aponta. As variedades de corpos, como já falamos, são sutis, integrando vários estágios da personalidade para o espírito se manifestar. São como agentes ao comando da alma, para que ela se manifeste com mais desembaraço em todos os rumos que pretender. O sexo é, pois, o instrumento para que a vida material tenha seu princípio, e é no momento da concepção, no encontro do espermatozoide com o óvulo, que a alma se ajusta, dando os primeiros laços para uma missão ou provação, às vezes as duas juntas. Então olha só, né? O quanto que ele vai apontar o sexo também como esse instrumento, né? Para que a vida material tenha o seu princípio. E aí, avançando um pouquinho, 2, 3, 4, lá no 5º parágrafo, olha só o que ele vai dizer aqui. O corpo humano, por vezes, tem muitas heranças de seus ancestrais. No entanto, o espírito não herda do espírito. Ele é luz saída das mãos de Deus. Espíritos não geram espíritos, somente Deus é o Pai de todos e de tudo.
Um pai ignorante pode ter filhos sábios, e vice-versa, assim como pode um pai inteligente ter filhos inteligentes. Depende da alma que reencarna por seu intermédio. Olha só, depende da alma. Aquela alma que está reencarnando, pessoal, é uma alma que já existe, que já traz ali os seus conhecimentos adquiridos até então e que precisa, né, se desenvolver, progredir, assim como todos nós, né? Para que compreendamos essa ciência, necessário se faz que estudemos, meditemos e conversemos com aqueles que já estudaram e compreendem certas leis universais da vida. Quem não se esforça, não aprende. Espírito não gera espírito, repetimos. O mundo precisa da ciência espiritual. E mais tarde, quando as pessoas estiverem preparadas, as próprias universidades vão ensinar a ciência do espírito, usando professores abalizados com o interesse somente de prestar serviço aos que desejam aprender as leis imortais, que vibram em todo o universo. E aí ele vai fechar falando sobre a doutrina espírita. Olha só o que ele vai dizer. A doutrina espírita é a precursora dessas verdades e será reconhecida como tal no futuro. Quando os mestres tiverem a necessidade de buscar nas suas páginas as primeiras lições da vida espiritual, vamos esperar orando e trabalhando. Do mundo espiritual para a Terra, já partiram muitos desses mestres para operarem no sentido de a verdade ser colocada em cima da mesa universitária. Olha que interessante, né, pessoal? Então aqui é muito reconfortante para a gente saber que o que ele fala aqui, do mundo espiritual para a Terra, já partiram muito desses mestres para operarem no sentido de a verdade ser colocada em cima da mesa universitária. Então olha só, né, o futuro aí, ciência do espírito, né, vai ser estudado cada vez mais, vão ter pessoas cada vez mais capacitadas, mais direcionadas aos aprendizados, né, aos ensinamentos espirituais. Isso é muito importante. A Terra no futuro ela vai realmente possibilitar essa ação, né? Cada vez mais os espíritos que aqui estarem vão estar em maior sintonia. A gente sabe que nós precisamos muito aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo agora, dessa reencarnação, para que a gente possa retornar em uma Terra melhor, né, no futuro, o mundo de regeneração que está vindo aí, que a gente se prepare, como ele coloca aqui, né? Vamos esperar orando e trabalhando. Nunca nos esquecer do trabalho, nunca nos esquecer da prece, nunca nos esquecer da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral com as bases em Jesus. Porque isso realmente vai nos dar a chance de também, quem sabe, no futuro contribuir para essa nova terra que vai vir aí, né? Para esse novo mundo de regeneração que está chegando. Que a gente possa ser um desses trabalhadores que estão aí trabalhando incansavelmente pelo bem, pelo amor, pela caridade, e ajudando aí não só o planeta, mas também toda a humanidade a crescer e a evoluir um pouquinho mais, né? Pessoal, sobre esse ponto aqui da indivisibilidade, é isso então que Miramei já deixa claro. Então cada ser, cada espírito, ele nasce. Claro que a gente precisa do material animal, que ele chama aqui, né? Que é realmente a concepção, o encontro do óvulo com o espermatozoide, e aí dali se inicia então uma nova etapa para o espírito reencarnante. E aí aquele espírito é um espírito, né, que já vem então com as provas, com a missão para viver às vezes as duas ao mesmo tempo, como ele coloca aqui. Mas não existe essa indivisibilidade da alma dos pais, como com certeza era algo que se pensava, que se acreditava, e que a doutrina veio esclarecer para nós que não existe essa divisibilidade. O espírito é indivisível. Então, nosso pai, nossa mãe, nós, nossos filhos,
nossos familiares, cada um é um espírito criado por Deus, ainda passando pelas experiências materiais, tá bom? O João colocou para nós aqui a ciência espiritual andando junto com a ciência carnal. Então é essa a tendência mesmo, isso vai acontecendo cada vez mais, viu? O Elimar, né? Elimar colocou para nós aqui, é complicado porque só agora temos o entendimento de tudo isso. Porque se tivéssemos quando criança, teríamos que aproveitar muito mais essa vida. Mas tudo bem, nunca é tarde para sermos felizes, nunca é tarde. O tempo, né, como ele colocou aqui, o tempo é o mestre de todos os dias. Então, nada é por acaso, tudo tem o seu tempo, tem o seu momento. A Elimar, desculpe. Tudo tem o seu tempo, tem o seu momento. Então, nós temos que estar felizes por nós já conseguirmos, de alguma forma. Nós sabemos que a estrada é muito longa ainda, mas só da gente começar nessa encarnação ainda, pessoal, já é uma bênção de Deus, né? Já é uma bênção a gente poder estudar, aprender, ler, refletir, participar de uma casa espírita quando é possível, das atividades ali prestadas, das reuniões, e aprender cada vez mais. Então é uma bênção. Então, isso acontecendo mais cedo na vida é bom, mas se acontecer mais tarde também é bom também, porque aconteceu em tempo, no momento certo das nossas vidas. No meu caso específico, foi no momento assim mais certo impossível. E aí tudo vai caminhando para que a gente possa ter conhecimento, esclarecimento das coisas que acontecem na vida da gente. Tudo tem um momento, tem a etapa, e a gente não pode perder nunca a vontade de aprender, é isso que é o principal. Às vezes a gente pode até ter nascido em berço espírita, família espírita, mas às vezes a gente não vai atentar para aquilo, né? E muitas vezes acontece isso. E aí só depois de muito tempo que a pessoa, né, dependendo das experiências, do que ela passa, ela pode se atentar. Mas o importante é a gente despertar ainda nessa encarnação, começar esse processo. Então, com certeza, isso vai repercutir aí nas nossas próximas experiências, nas nossas próximas vidas. Pessoal, então, vocês querem comentar mais alguma coisa, alguma dúvida? A partir da primeira live do mês de outubro, a gente vai retomar aqui. Nós vamos encerrar o volume 4 do Filosofia Espírita, com a questão 204, e vamos começar o volume 4, 5 e 6, que eu já mostrei para vocês mais cedo, tá bom? Pessoal, esse é o meu caso, a Silene colocou aqui, né? Então tudo tem um momento certo. Às vezes eu fico lembrando do meu processo, né? Eu falo, nossa, como a doutrina espírita veio assim para mim no momento mais certo impossível, assim, no momento mais crucial, mais importante, onde eu realmente pude me dedicar, que eu realmente pude perceber a responsabilidade que é quando a gente encara com seriedade, quando a gente entende realmente a seriedade que a doutrina nos propõe, né? Então isso é muito importante. A Silene colocou, nasci em lar espírita e só agora despertei. Então é o seu momento agora, né, Silene? Então a partir de agora, vai participando com a gente das lives, vai lendo os livros, vai aprendendo, vai buscando aí no seu tempo, no seu momento, e tudo vai fazendo mais sentido. A Ivanete colocou para nós aqui, nunca é tarde para despertarmos para o conhecimento. Olha o grande exemplo de Bezerra de Menezes, né? Então nunca é tarde para a gente aprender, né? Para a gente realmente buscar o conhecimento espírita. Então isso é muito importante. Ah, Edu, mas eu já tô velho. Ah, Edu, mas eu passo... Não passou da hora, tá no momento certo.
sempre está no momento certo. A gente precisa reconhecer isso e agradecer muito a Deus por a gente... Nós não somos melhores que ninguém, mas a gente deve agradecer a Deus a oportunidade que a gente tem de estudar, de aprender, de refletir sobre as coisas que acontecem, refletir sobre as nossas experiências, sobre as experiências de quem está próximo da gente, para que a gente possa conseguir caminhar. Porque a caminhada não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então a doutrina é realmente esse consolador que Jesus prometeu e que veio para a humanidade, né? A Cláudia colocou para nós: excelente live, Edu. Estava esperando por esse tema já há algum tempo. Esclareci muitas dúvidas. Parabéns. Obrigado, Cláudia, pela presença aí de sempre. É um tema muito importante. Eu quero retornar esse tema em outro momento, talvez com algum livro desses que a gente citou aqui, que é um tema importante, para que a gente possa sempre caminhar nesse entendimento. Cada vez mais o mundo requer isso da gente: conhecimento, amor, caridade, e não preconceito, e não animosidade, e não violência, e não ódio. É o amor que vai curar a nossa vida, né? Jesus deixou claro o exemplo aí para nós. A Cláudia colocou para nós também: você foi o responsável pela minha introdução na doutrina espírita. Sou muito grata. Obrigado, Cláudia, que bom. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Que bom que esse trabalho que a gente faz aqui é um trabalho que vai chegando nas pessoas mesmo, nesse tempo todo. Já 6 anos de estudo espírita, 3 anos e meio de lives. A gente vai conseguindo, então, abranger e alcançar tantas e tantas pessoas. Eu fico muito feliz mesmo. É essa a intenção mesmo, que a gente possa cada vez mais alcançar mais e mais pessoas. A Silene: estou nessa busca, sim. Outra coisa que tem me ajudado muito é o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é muito importante, a gente sabe, né? Ajuda muito. Nós somos mais ajudados do que nós ajudamos, né? A gente sabe. A Nilda: gratidão pelo aprendizado. João: as oportunidades não são dadas, cabe a nós compreendê-las. Olha só, é verdade. Por vezes, a gente, por falta de compreensão, a gente não capta aquela oportunidade, é verdade. Silene: nossas lives são todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, por enquanto. Porque o nosso horário mesmo é às 8 da noite, mas por enquanto nós estamos fazendo às 9 da manhã, toda terça-feira. Tá bom? Pessoal, então vamos nos preparar para a nossa prece. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. O assunto de hoje não é um assunto fácil, porque é um assunto não é um assunto que a gente está sempre em contato, mas vamos partir da codificação, que eu acho que é o caminho certo. A gente parte daqui do Livro dos Espíritos para que a gente possa buscar outras fontes, buscar outros textos, outros livros, para que a gente possa sempre agregar o conhecimento e aprender. Então tudo que a gente lê, a gente vai ter essa percepção, a gente vai conseguir refletir, raciocinar sobre o que a gente está lendo e está estudando. A base é a codificação espírita. A partir daqui a gente vai abrangindo aí para outros textos e para outros livros. Glorinha, obrigado. Obrigado, Silene. Todos vocês que estão acompanhando aí até agora. Vamos nos preparar para a nossa prece, aquele momento onde nós vamos nos ligar com Jesus, com a espiritualidade. Nós vamos mentalizar as pessoas que nós queremos ajudar, os lugares, as situações, aquele problema difícil que às vezes a gente não sabe como resolver. Vamos pedir na prece de hoje o auxílio da espiritualidade, dos bons espíritos, para que a gente possa encontrar as melhores resoluções, as melhores formas de lidar com tantas e tantas situações da vida aí. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos.
Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos bons espíritos, esses tarefeiros da luz, esses irmãos bondosos que nos assistem, que nos auxiliam, em nome do nosso Mestre Jesus. Mestre Senhor, nesse instante, nos unimos em pensamento e vibração para te agradecer por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma manhã abençoada de luz, onde juntos aqui nos encontramos para o estudo sério, para o estudo compenetrado e responsável da sua doutrina. Te agradecemos, Mestre, essa oportunidade que tanto contribui para a nossa caminhada na Terra. Te agradecemos por todas as bênçãos que nos envolvem nesse instante, por esse canal de luz que nos liga a todos nós, levando bênçãos de saúde, de paz, de equilíbrio, de amor, de superação, de alegria e de gratidão por mais um dia na Terra, por mais uma oportunidade de aprendizado. Te agradecemos, Mestre, a sua presença entre nós, através desses amigos espirituais, nossos mentores, nossos espíritos guardiões. Que Deus, nosso Pai, ampare e proteja a todos eles e a todos nós nesse momento. Te pedimos, Mestre, para que a espiritualidade amiga, nesse instante, visite os nossos lares, fazendo uma limpeza, uma ionização em todo o ambiente, de desfazendo energias densas, negativas, miasmas. Te pedimos, Mestre, para que o Teu amor nos visite nesta manhã, nos trazendo saúde para o corpo e para o espírito, nos trazendo equilíbrio no nosso pensamento, equilíbrio nas nossas ações. Que possamos ao longo do dia, apesar de todo acontecimento, nos lembrar de Ti, da Tua proteção e da Tua presença. Te pedimos também pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que compartilham a caminhada conosco. Te pedimos por cada um deles. E o nosso pensamento nesse instante é o endereço onde a espiritualidade amiga levará socorro, levará bênçãos, levará fluidos especiais de amparo. Que o Teu amor envolva a todos eles, a todos nós, em muita paz, em muita tranquilidade, em muito amor. Que o estudo de hoje, Mestre, possa ser um pontapé inicial nos nossos esclarecimentos, que seja um incentivo para que a gente possa a cada dia, a cada momento, buscar o estudo sério, o estudo que vai, com certeza, modificar os nossos passos na Terra para melhor. Roguemos nesse instante também a Mãe Santíssima, nossa Mãe amorosa, essa Mãe que cuida de todos nós. Mãe Maria de Nazaré, derrame bênçãos infinitas sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas tarefas, nosso trabalho, nossos estudos, sobre os nossos deslocamentos e de todos aqueles a que amamos. Te pedimos também, Mãe, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão nos hospitais, nas cadeias, nos presídios, nas zonas de guerra,
de sofrimento e de desamparo. Que o teu olhar compassivo, Mãe Santíssima, possa velar por todos os nossos irmãos, nutrindo-os de esperança e fé, dando a eles, Mãe, aquela esperança viva do teu amor e da tua presença, e que todo sofrimento é passageiro, toda dor é passageira, e que sabemos do amor infinito de teu Filho Jesus e de Deus nosso Pai. Te pedimos, Mãe, nos envolva em muitas bênçãos e muita proteção, hoje, agora e para todos sempre, e que assim seja. Que assim seja. Muita luz, muita paz, meus irmãos, para todos nós, hoje e sempre. Obrigado pela presença, pela participação. Na semana que vem a gente retorna, então, com o livro dos médiuns. A agenda de lives já está disponível aí no feed, é só vocês acompanharem. Quem quiser fazer uma leitura anterior, facilita bastante na hora da live, que aí a gente vai discutir o que está ali. E também trazer o comentário que Miramês faz na coleção Filosofia da Mediunidade. Muito obrigado para vocês, Adriana, Ivanete, Socorro, Lucilene, Sônia, todos vocês. Muita luz e muita paz para todos nós. Que Jesus abençoe a nossa semana com muita luz e muita proteção. Mônica, João, todos vocês que estão aí, Elimar também. Boa semana para vocês, Cláudia, para todos nós. Valden, desculpe, Lúcia, minha querida, Glorinha, Nilda, todos vocês. Fiquem com Deus, que Jesus nos ampare hoje e sempre. Tchau, tchau.